Muito bem. Vamos esperar mais um pouquinho, que eu abri a live agora. A gente vai esperar chegar mais um pouquinho de pessoas pra gente poder começar a apresentação sobre... Nós vamos falar hoje sobre criando o hábito da meditação. E a gente preparou uma primeira aula, que será a aula inicial do curso. Então a gente vai trazer alguns conceitos aqui hoje para vocês. Então, eu coloquei porque eu escrevi meditação, apareceu a... Ah, você tá falando da posição da bonequinha aí ou a posição que eu tava lá no centro cirúrgico aquele dia, fazendo yoga no centro cirúrgico? Ah, oi, Gabi. Bom dia, boa noite. Tudo bem, gente? Gente, tô esperando só um pouquinho, nós vamos esperar mais 2 minutinhos. Ah, do centro cirúrgico. Aquela postura chama Malasana. Aquele dia eu esqueci, né, de falar o nome. Malasana. É pra abrir o quadril. Muito bom. Seja bem-vinda, Gabi. Tô dando mais 2 minutinhos. Quando for 6h15, nós vamos começar. Quem vai começar hoje a falar com vocês é o Maurício. A gente vai compartilhar a tela aqui com vocês. A gente vai falar um pouco hoje sobre... isso é a primeira aula, né? Uma parte da primeira aula do curso de meditação que a gente tá abrindo as vagas hoje. Então, eu vou falar agora, depois eu vou falar no final. A gente vai abrir o nosso curso, esse curso de meditação. São 4 semanas que a gente vai acompanhar o grupo, né, de pessoas que quiserem fazer essa prática. É realmente uma prática para quem quer começar o hábito da meditação, tá? Então, hoje a gente trouxe aqui os pontos que a gente acha que é mais importante para vocês entenderem que tem muito mito quando a gente fala de meditação, né? Então, o Maurício ele vai clarear isso tudo para vocês entenderem que meditação é uma ferramenta atual, importante, ela é antiga e ela é atual e ela é importante, muito importante pra gente conseguir manejar, né, toda a vida como tá, enfim, todos nós aí passando por esse momento. Então, esse curso ele foi desenhado para realmente a gente inserir com vocês práticas diárias curtas de meditação, mais 8 aulas onde a gente vai estar ao vivo com vocês. A gente vai para uma outra plataforma onde a gente vai poder abrir a câmera e vocês podem então fazer perguntas, participar. A gente vai nesses encontros de mais ou menos 1h30, a gente vai fazer uma parte de teoria que a gente precisa passar esse conhecimento para vocês, então a parte teórica do conhecimento, e depois a gente vai trocar, né, experiências, tá? E ainda tem uma coisa que é legal também, que o Maurício estava me falando, quando a gente estava montando o programa, ele decidiu colocar, porque não é um tema dentro da meditação, mas a gestão das emoções é algo que é muito útil também hoje, né? Então, o Maurício vai colocar nesse curso, né, junto com vocês, o conteúdo da pós-graduação dele, o conteúdo da pós-graduação, que é de gestão do equilíbrio emocional que ele fez, né, que ele concluiu recentemente no Einstein. Então, o objetivo é o quê? É, na verdade, convidar vocês a se familiarizarem também, inicialmente, com a questão das emoções, que não é sobre meditação, mas é um assunto que é primo, né? Tá do lado, assim, da questão da meditação, tá? Então, o Maurício está aqui do meu lado, ele já vai entrar, já são 6h16, a gente vai começar a aula, hoje é uma aula, tá bom? A gente vai começar essa aula, então ele vai falar aí um tempo com vocês sobre esse assunto e no final a gente vai tirar todas as dúvidas, eu vou dar as instruções para vocês, como que a gente vai fazer para fazer inscrições para esse curso, tá bom? É isso, tá? Eu vou ficar de olho aqui no chat para poder depois a gente ver as perguntas que aparecerem. Então, se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem que seja respondido, já vai deixando aí pra mim que eu vou tentar ficar de olho pra gente responder tudo no final, certo? Então, um beijo pra vocês, eu vou chamar o Maurício. Eu desliguei o Wi-Fi do meu telefone. Se você quiser pegar o da Manu, vou precisar marcar ele. Manu não tem Instagram. Oi, gente, boa noite. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui, que é compartilhar algumas fotos aqui para fazer a apresentação.
Então, talvez dê algum bugzinho, mas faz parte aqui. Então, a ideia é apresentar... Pudesse tirar nessas descrições. Então, a ideia é começar a falar um pouco sobre... Peraí, vamos combinar o seguinte, se vocês tiverem dúvida, vocês coloquem a dúvida, em vez de comentários, na caixinha de perguntas. Embaixo no Instagram, do lado dos comentários, tem uma figurinha com um ponto de interrogação. Tá? Porque se eu desabilitar os comentários, eu acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem a aula. Tá bom? Isso. Ixi, virou a câmera. Aí. Pronto, gente, voltei aqui. Então eu vou falar um pouco do que a gente planejou, né, sobre esse programa Criando o Hábito da Meditação. Então, nesse momento, é falar um pouco sobre a meditação, né, uma introdução, tá? Então, eu vou me apresentar. Aqui ficou bem grande, né, mas esse aqui é um pedaço do meu papel social no mundo. Então, como eu não consigo fazer uma animação, eu não aprendi a fazer isso, eu não sei se tem jeito, acabou ficando a figura inteira aí, tá? Então, é só para dizer que em 2001 eu me formei em engenharia de telecomunicações e eu trabalhei na área de 2001 até 2017, né, em empresas como a Vivo, a Oi e a Algar. E a última empresa foi a Algar Telecom, né? Eu pedi demissão da Algar, eu não estava feliz, né, não estava ficando doente. E aí eu saí e eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Né? Então, em 2018, tá bem aí amarelinho embaixo na seta grande, branca, tem escrito 2018 Proteste, que foi a época em que a Lira ela foi fazer uma palestra numa empresa no Rio de Janeiro, que é a Proteste. Ela é uma empresa privada similar ao Inmetro, que testa produtos, né? Testa, sei lá, ventilador para ver se atende as especificações, por exemplo. E a Lira foi falar sobre saúde, né, e nessa palestra foi feita uma enquete e o pessoal pediu que fosse trazido de uma próxima vez o tema da meditação. E aí, se vocês forem ver na minha linha do tempo mais para trás, aí, né, em 86, que eu tinha 10 anos, eu fiz um curso de controle da mente. Então, eu comecei a me familiarizar com essas questões da mente, como que a mente funciona, fazia muita técnica de visualização. Depois, em 91, eu fiz Reiki, aí em 95 eu fiz Tai Chi. Isso aqui é só para ilustrar um pouco, né? Apesar de eu ter me formado em engenharia, eu gosto muito dessa área da mente, da psicologia, né? Da yoga, Tai Chi, eu sempre gostei disso. Mas eu fiquei escondendo isso, né? Aí fiz engenharia e aí, em 2018, né? Quando a Lira foi nessa empresa, surgiu esse tema de novo de meditação, né? E em 2014, eu fiz um curso de meditação transcendental para praticar, né, para ser um praticante. E de 2014 até agora, né, eu aprendi essa técnica e eu faço essa prática regularmente. Então a Lira falou assim, olha, você está praticando, né, você gosta do assunto, por que você não monta uma palestra, né, sobre isso? Então foi aí que começou, né, essa trajetória mais profissional, né, da meditação, tá? E aí, também em 2018, eu fiz essa palestra, mas eu não sabia teorias, né, profundas sobre meditação, o que é mindfulness, o que é meditação transcendental, comparar as técnicas, né? Então, eu comecei a fazer um curso para ser instrutor de mindfulness, que é nesse Ciência Contemplativa, que está em amarelinho aí também. Embaixo tem a Proteste, em cima tem Ciência Contemplativa, né? Então, esse curso, ele vai terminar agora, em 2020. Ele é um curso de 2 anos. Na verdade, eu comecei em 2018, vai terminar agora em 2020. E esse curso ele foi bem bacana porque está sendo, né? Porque foi criado por um professor que é da religião budista, né? Ele é um lama, ele é um professor budista, ele é um mestre de meditação. Então, uma pessoa que tem muita experiência na prática de meditação. E o curso, ele é laico, né? Apesar dele ser budista, ele traz essa experiência também. Ele traz muitos elementos de neurociência, não é um curso para budista, né? Eu não sou budista. Então ele abre esse curso para todo mundo e traz vários elementos aí de neurociência. Então tem várias pessoas, tem um neurocientista, tem uma pessoa que é mestrado nessa área de mindfulness também. Então ele traz a ciência também para esse curso, né?
Em 2019, eu comecei uma pós-graduação no Einstein, lá em São Paulo, no Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, que junta, né, como é de gestão emocional, ele junta a psicologia, mas também junta as práticas de meditação. Então, ele trouxe novamente esse assunto de meditação para mim, né? Tá? E aí, eu e a Lira, a gente tem uma empresa, então a gente está começando ainda, né? Então a gente atua nessa área de autoconhecimento, fazendo cursos, né? Eu estou muito específico nesse momento, nessa área de meditação, que é o que eu estou estudando. Antes da quarentena, eu estava na Atma, aqui em Uberlândia, na Rodolfo Correia. Então toda quarta-feira à noite tinha 1 hora lá para fazer prática de meditação, tá? Isso aqui então é um pouco da minha trajetória aqui, né? Então agora eu vou tentar simplificar, né, e trazer a ideia do que é realmente meditação, tá? Então a meditação, ela vem de contemplar. E contemplar do grego vem de teoria, tá? E o que é teoria? Teoria é observação, é visão. Então, o que é importante da gente pegar aqui da meditação é que ela é uma prática de observação. Só que observar é inato do ser humano, né? A gente já nasce com isso de fábrica, né? A gente não precisa buscar isso já está na gente, tá? E, bom, aí quando a gente fala de contemplação, que é a mesma coisa que teoria, né? Teoria, então, está relacionado com o método científico, né? Quando fala de teoria, eu já me relaciono com essa questão da engenharia, do método científico, da ciência, tá? Então, qual que é a relação, né, da meditação com o método científico? Então, o método científico ele é o procedimento para a busca sistemática de conhecimento, envolvendo o reconhecimento e a formulação de um problema, levantando dados por meio da observação e da experimentação, formulando e comprovando hipóteses, né? Então, o que acontece? A meditação, existe uma série de procedimentos de como você vai fazer a prática de observação, né? O tema aqui, né, o conhecimento que a gente quer explorar, né, levantando dados do quê? A gente vai levantar dados da mente, tá? Tem um gato aqui, ó. Não sei se ela vai querer sair. Deixa aí. Então, o tema da meditação é a mente, né? O que causa as aflições da mente, né? O que gera, vamos dizer assim, o estresse, qual que é a causa disso? E como que eu posso cultivar e lidar, né? Cultivar com estados saudáveis, né? Mentais saudáveis, e como que eu posso lidar com isso, tá? Esse é o tema da meditação. Então, ele é um método científico porque tem uma série de procedimentos, né? E baseado na observação. Então aqui, cada praticante, né, cada pessoa que está experimentando a meditação, ela vai ser um cientista que ela vai estar explorando a sua própria mente, tá? Então é essa a ideia da meditação. Deixa eu passar para a próxima aqui. Bom, e aí a relação da meditação e o homem, né, a espécie humana. Então, o homem na natureza, em volta da fogueira, já entra no estado contemplativo. Quando a gente vai para a natureza, a gente faz algum esporte na água, um surf, né, algum esporte, às vezes corrida, a gente já entra no estado de contemplação, né? Tem algumas religiões, várias religiões, né? O islamismo, nos sufistas, tem a prática de meditação, o tai chi tem contexto de meditação, a yoga, né? Os hindus já há muito tempo, há mais de 10 mil anos atrás, tem várias referências ou algumas referências falando sobre meditação, né? Os padres do deserto no século III, os monges beneditinos, que tem uma prática que é praticamente, pelo que eu vi, é muito similar à meditação transcendental, né? Tem um monge que é o Lawrence Freeman, que é um americano, que ele usa um mantra, né? Que é muito similar e a técnica é muito parecida com a da meditação transcendental, tá? Então Pitágoras também, os gregos têm, e o próprio budismo, né? Que eu vou falar mais pra frente, mas o budismo, ele é onde a ciência se pautou muito. Tem a meditação transcendental, hindu, né? Mas tem o budismo também é indiano, veio da Índia, né? E se transformou numa filosofia, né? Que se diferenciou um pouco do hinduísmo. Mas o budismo, ele tem, que é mais interessante que a ciência estuda o budismo, porque tem muita referência escrita sobre a técnica da meditação, tá? Ou das técnicas, né? Como que você senta, como que você olha, como é que é a respiração e qual o objetivo que você vai buscar, tá? Então vamos passar para a próxima. Então, resumindo, né, a essência da meditação é a observação, né, a contemplação. Então a gente pode fazer uma analogia com essa figura, né? Tem um senhor que ele está observando as crianças brincando na praia, por exemplo, né? E esse senhor,
ele simplesmente ele não se engaja, ele não se identifica com as crianças, ele está só observando. Se uma criança joga areia na outra, ele não vai lá brigar, não vai gritar, ele fica só olhando. Daqui a pouco as crianças resolvem ali, vão embora, né? E esse senhor ele vai observando o que acontece na praia, vai observando as nuvens, as pessoas passando. Então, na meditação a gente vai desenvolver esse eu observador, tá? A gente vai desenvolver esse músculo, né, de treinar a nossa atenção. Então, se a gente fosse pegar, né, resumir, entender o que é meditação, é essa figura aí, tá? É contemplar. A gente vai estar treinando a mente para observar, tá bom? Bom, e um pouquinho mais aqui do contexto histórico, né? No Ocidente, então, houve influência hindu do Yogananda nos Estados Unidos. Então, o Yogananda, um indiano, ele veio para os Estados Unidos em 1920 para falar de meditação e yoga. Tem influência budista também, com a ocupação da China no Tibete em 1950. O mundo começou a ouvir mais sobre o budismo, né? Tiveram vários movimentos para libertar o Tibete. Tem alguns atores, né? O Richard Gere, que é famoso por ser budista, que acho que na década de 80 ele estava envolvido com isso. E no Brasil também veio a yoga em 1950, também em 1960, com o Hermógenes, com o De Rose. Então, provavelmente aqui vão ter várias outras influências que eu não coloquei aqui, né? Que foram contribuir para que o Ocidente começasse a se acostumar, né? E começasse a ouvir essa palavra meditação, né? A meditação transcendental também em 1970, na Índia, né? Depois a meditação transcendental ela começou a virar uma marca registrada e começou a se espalhar pelo mundo. Então tem vários atores hoje que fazem meditação transcendental, Rodrigo Santoro, a Gisele Bündchen, enfim, se tornou muito popular, né, nesse meio. E o que eu queria falar aqui, eu acho que eu passei o slide errado, esse aqui. E tem esse termo mindfulness, né, que é a atenção plena, que é um dos itens que a gente utiliza para praticar meditação, né? Mas o mindfulness, o Jon Kabat-Zinn, que é um biólogo, né, em 1970, ele praticando o Zen budismo, ele percebeu que ele poderia melhorar as dores físicas, né? Então ele percebeu que estava com uma dor, eu não lembro se era no joelho, e aí ele começou a meditar sobre essa dor aí. E ele viu que melhorou, teve melhoras. Então ele criou vários programas, né? Um dos programas é o MBSR, que é o Mindfulness Based Stress Reduction, que é um protocolo, né, de 8 semanas voltado para redução de estresse, tá? Então o Jon Kabat-Zinn também ele influenciou bastante, né, a cultura, principalmente os americanos e os europeus nessa questão do mindfulness, tá? E aí, em 1987, né, foi criado esse Instituto Mind and Life, que aí tem esse símbolozinho aí. O Mind and Life, ele queria trazer, né, a ciência ocidental e as práticas contemplativas, tá? E o Dalai Lama, ele se mostrou muito interessado, né, em discutir, debater com os cientistas, né, essa questão desde física quântica, biologia, psicologia, fenomenologia, são vários assuntos que a ciência trouxe, e o Dalai Lama ele se mostrou muito interessado, e ele disponibilizou muito os monges para fazerem testes, tá, junto dos laboratórios americanos e europeus. Então ele acabou se transformando num patrono desse Mind and Life, e aí vou mostrar uma outra figura aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Do lado direito tem um monge que é o Mathieu Ricard, que é um francês. Ele é considerado o homem mais feliz do mundo. Então, a ciência compara o cérebro dele com o cérebro de pessoas que não praticam meditação, ou de pessoas que são iniciantes, né? A ciência ela é materialista, então ela precisa ter alguma coisa para medir e comparar, né? Física, né? Então, com o desenvolvimento da tecnologia, a ciência começou a entrar na jogada e começou a estudar muito essa questão da meditação, dos efeitos no comportamento, hábitos saudáveis, né? Nesse encontro do Mind and Life, em 2000, o Dalai Lama falou para os cientistas que eles estudavam muito a doença. Ele propôs que os cientistas olhassem, não estudassem a doença, estudassem a saúde, como cultivar estados mentais saudáveis, que é isso que os monges fazem, né, da linha budista há 2.500 anos, né? Então, a ciência começou a integrar, então tem vários experimentos, né? Então tem o Richard Davidson, que é um cientista que está nesse laboratório ali atrás, que tem vários estudos na área de meditação. Então isso aqui é só para contextualizar, né, que a ciência ela foi de encontro à meditação, e é por isso que hoje esse termo está bem popular no Ocidente, tá? Porque tem várias pesquisas, né?
Então, gente, falando agora da meditação, né? Se a capacidade de observação da mente ela é inata, né? A gente tem essa capacidade de observar. Por que tem tantas técnicas, né? Por que tem, sei lá, tem budismo, tem tai chi, tem yoga? Por que disso tudo? É o seguinte, as técnicas elas servem para prolongar o estado de observação, tá? A nossa atenção normalmente ela está em algum lugar, mas ela está distraída, ela está desfocada do que a gente quer, né? Então, se eu for ler um livro, for estudar, provavelmente a minha atenção ela não vai ficar naquele livro durante um tempo lá, sei lá, durante 10 segundos. Eu vou ter que relembrar e reler de novo, às vezes, algumas coisas, porque minha atenção ela vai se dispersar, né? Então, o problema da atenção já era um problema, né, há 2.500 anos atrás, talvez até anterior a isso. Mas hoje, na sociedade moderna, ela é muito pior, né? Porque a nossa atenção está sendo concorrida o tempo inteiro pelo marketing, pelas mídias sociais, né? Então a gente está com um grande problema, né, de desequilíbrio de atenção, tá? Então a meditação então ela vai trazer técnicas para prolongar esse estado de observação, tá? Então vamos ver aqui. Um outro assunto que tem tudo a ver com meditação, né, é o cérebro humano, né? Então alguns aspectos do cérebro, né? Eu trouxe aqui o cérebro reptiliano, que é um termo antigo, mas é só para mostrar que nos primórdios, né, o nosso cérebro ele tem até hoje essa estrutura, que é uma estrutura instintiva, reativa. Ela é uma estrutura que está... Eu não consigo mostrar aqui, mas é a estrutura do cérebro que tem um tronco aqui, eu não sei nem falar direito as estruturas do cérebro, então eu vou ficar quieto. Mas tem essa estrutura interna do cérebro, que está nessa figura, é o cérebro primitivo, né? Então, ele é reativo, instintivo. Essa região ela é atenta às ameaças, aos perigos, né, aos perigos físicos. E também ela automatiza funções para economizar energia do cérebro, tá? Então, por que isso é importante e interessante? Porque a gente tem atuando até hoje, né, apesar do neocórtex, né, dessa estrutura que se envolveu em volta do cérebro primitivo, a gente continua atuando, sendo reativo, sendo instintivo, né, atento às ameaças. A gente automatiza várias funções, né? Aprender a dirigir o carro no início é bem complicado, depois vira algo automático. Então o cérebro ele foi desenhado, né, ao longo dos anos, dos milênios, aí, projetado para a nossa sobrevivência, tá? Então ele é muito voltado para defesa e proteção. Então o aplicativo básico do cérebro, né, app básico, é voltado para a nossa sobrevivência, tá? E depois veio o neocórtex, né? E veio toda a estrutura que a gente conhece hoje. Então surgiu o pensar, né? Houve o desenvolvimento da linguagem, a gente observou a natureza, então começou a ver que dava para plantar algumas sementes, que depois de um tempo, em algumas determinadas épocas do ano, aquelas sementes iam crescer, a gente ia colher os alimentos, né? Então a gente começou a se fixar e criar as cidades, né? Em vez de a gente sair para caçar, né, e sair para coletar alimentos, a gente começou a plantar, começou a domesticar animais. Então o homem começou a desenvolver a linguagem. E o que acontece? Se a gente considerar que a gente passou a viver nas cidades, né, o homem começou a criar uma vida mais artificial. Ele começou a se separar um pouco da natureza, né? E quais são as implicações disso, né? As implicações que a estrutura do nosso cérebro ela permanece a mesma de 10 mil anos atrás, da época da agricultura. Só que nós vivemos na cidade. Então aqueles perigos físicos, né, o leão que vai atacar a gente, ou aquela tribo que vai nos atacar, eles começaram a ser internalizados para o pensamento, né, para uma imagem mental. Então o grande problema disso é que a gente pensa, né, e, sei lá, vou pensar no meu chefe, aquilo dispara toda uma biologia interna no meu corpo, eu acredito naquele pensamento, e eu me preparo para lutar, ou me preparo para fugir, eu fico com medo, né? Então começa a circular cortisol, começa a circular um monte de hormônios tóxicos, né, no nosso organismo, e a gente não libera isso, né? Porque a gente fica redisparando com o pensamento, né, esses medos, tá? Esses perigos, eles não são reais, a gente às vezes não consegue nem lidar porque eles não são concretos, né? Eles não são físicos. E às vezes a gente reifica, né? A gente transforma às vezes algum pensamento numa coisa real, a gente acredita que é real, né, e sofre com isso, tá? Então, ao longo da nossa evolução, nós herdamos, né, essa estrutura cerebral, essa defesa, né? E o nosso corpo, como a gente artificializou também, né, a vida, a gente parou de ter pausas, né?
Se a gente vivesse na natureza, a gente tinha medo, a gente lutava ou fugia, e depois a gente conseguia estar seguro e liberava esse estresse, né? Havia tempo para isso. A gente caçava, comia, né? Descansava e conseguia liberar o estresse. Hoje não, né? Hoje a gente está o tempo inteiro redisparando na mente esses perigos físicos, esses perigos imaginários, né? Então eu queria trazer o contexto do cérebro, tá? E falar um pouco da mente também, né? A mente, né? A ciência, ela tende a tentar correlacionar esses termos, né? Mente e cérebro. Só que a meditação, ela trata da mente, né? A meditação, ela considera que a mente é onde acontecem as emoções, os pensamentos, as imagens mentais, as memórias, né? Ela diz que a mente, ela opera independente do cérebro, né? Claro que o cérebro e o corpo, ele tem uma grande influência na mente, né? Mas no contexto da meditação, eles não vão falar de cérebro, eles vão falar de mente, tá? Então, falando mais um pouco da mente, né? Qual que é o botão que desliga a mente? Com essa questão do desenvolvimento do cérebro, do pensar, né? Das ruminações, dos pensamentos, chega uma hora que a gente quer descansar, né? Quer ter uma trégua desses pensamentos. Então não existe, gente. Não existe um botão que vai desligar a mente, tá? Esse vamos dizer assim, é um problema, né? Bom, a mente, ela tem algumas características, né? Ela é compulsiva e ela é obsessiva. Ela produz pensamentos, ela produz imagens mentais e ela fica seguindo esses pensamentos. Então, por exemplo, se eu estou escutando uma música, essa música me traz uma lembrança de alguma situação do passado, e aí eu começo, às vezes, a encadear vários pensamentos. Nossa, essa música me lembra na época que eu trabalhava numa empresa, né? Nessa empresa eu tinha um chefe. Nossa, eu briguei com aquele chefe. Ou então eu deveria ter mandado aquele chefe para aquele lugar, que ele era muito chato, né? E aí eu começo a brigar na minha mente. Então um pensamento vai encadeando o outro, é que nem um macaquinho, né? Você vai pulando de galho em galho, e quando você vê, você foi arrastado pelos pensamentos, né? As emoções, a mesma coisa. A gente se identifica com as emoções, a gente sente, e se a gente não tem uma prática de observação, né, um hábito, uma familiarização com a mente, a gente é arrastado, né? Então, a mente é assim, ela funciona dessa forma, né? Ela é compulsiva, ela é obsessiva, ela acredita nos pensamentos, então talvez tenha uma questão evolutiva, né? De estar sempre voltada para uma defesa, então ela acredita geralmente nos pensamentos negativos, né? Mas ela acredita em qualquer pensamento, né? Se a mente de uma pessoa der crédito para algum pensamento, aquilo vira uma crença e a pessoa pauta a vida dela naquilo, tá? Então, é interessante observar que a mente, ela pode trazer um desequilíbrio cognitivo, né? Um desequilíbrio de perceber a realidade como ela é. Um exemplo disso é o ciúmes, né? A gente fica com ciúmes, a mente fica estreita. Então, parece que a realidade, ela não é... A gente sabe que não é real, né? Depois que passa um tempo, a gente vê que a gente estava surtando. Então, tem o foco no negativo, que tem essa questão de sobrevivência, né? O nosso cérebro foi projetado para manter a vida, então ele vai focar no negativo primeiro. E tem essa questão do tempo psicológico. Então, o tempo na física, né, ele mede as transformações. A passagem do tempo vai medir as transformações na natureza, né? Se a natureza ela ficasse igual, né, tivesse uma árvore que nunca crescia, nunca morria, se a paisagem ficasse toda igual, tivesse sempre alimento, né, sei lá, não tivesse nada que mudasse, não haveria necessidade do tempo, tá? Então, a física, né, o homem, ele criou o tempo para medir a passagem das coisas, as transformações, tá? Principalmente da natureza, né? Só que acontece, nós temos um tempo psicológico, né? A nossa percepção de tempo ela é subjetiva, né? O sol pode se pôr, pode amanhecer e a gente pode ter uma noção totalmente diferente do tempo cronológico, tá? E o que acontece? A mente, ela em geral, ela está num tempo voltado para o passado, né? O passado ele vai trazer uma identidade, quem que eu sou. Então a mente ela precisa de referenciais, né, para formar uma identidade. Eu sou homem, eu pertenço àquela família, né? Minha mãe e meu pai são aqueles ali. Eu sou casado, eu sou o pai da Manuela e do Rafael, eu sou marido da Lira, né? E eu tenho toda uma identidade, né? Um monte de papel social também embutido nisso, tá? Então o passado ele é importante, ele vai trazer uma referência pra gente, né? E uma visão de mundo também. E vai trazer aprendizados, né? Eu vou aprender com o passado, então eu posso usar isso para minha vida, então ele é importante. O problema é quando o passado a gente fica trazendo coisas que não aconteceram, né?
Ou a gente pega distorções, memórias do passado que aconteceram há 10 anos atrás, a gente fica ruminando aquilo até hoje, né? Então esse é um problema, né? A falta de percepção da realidade, né? De como que a realidade opera. E outra questão da mente é que o momento presente, em geral, é insuportável para ela. Ela não está habituada a ficar no presente, a ficar aberta, né? A contemplar um dia de cada vez, a viver um dia de cada vez. Não. Ela tem sempre uma lista de tarefas na cabeça, tem várias preocupações. Então esses pensamentos são normais, eles acontecem com qualquer ser humano, até com o Dalai Lama, acontece com todo mundo. E esses pensamentos arrastam a gente, então a gente é pautado por eles, né, a nossa vida. Tá? Só que acontece, o momento presente, ele parece que para a mente é insatisfatório, e ela não consegue lidar com isso. Então ela vai para o passado ou então ela vai para o futuro. Né? O futuro traz mais uma promessa de salvação. Né? Então, quando eu conseguir aquele cargo, eu vou ser feliz. Né? Aí, quando chegar sexta-feira, aí eu vou relaxar. Né? Quando eu casar, aí eu vou estar tudo bem com a minha vida, vai estar tudo resolvido e eu vou ser feliz para sempre. Então a mente ela fica sempre ruminando, mastigando um osso, né? Ou jogando para o passado ou jogando para o futuro. Né? E aqui a grande sacada, né, é a gente observar isso, né? A gente começar a desenvolver uma observação se a gente está sendo arrastado pelos pensamentos do passado ou do futuro, né? Se a gente está fugindo um pouco da realidade, né? E trazer a mente para o presente. Tá? Outro grande problema é o seguinte, esses pensamentos, né, eles são fluxo alto, né? A mente ela produz muitos pensamentos. Se vocês ficarem parados agora, né, e forem observar, ficar 1 minuto parado, sei lá, 20 segundos parado, talvez vocês vão observar um fluxo muito grande de pensamentos. Né? Ou então quando eu estou falando aqui, talvez vocês estejam lembrando de algumas coisas, estão trazendo memórias, trazendo pensamentos. Né? Então a mente é assim, ela funciona com um fluxo muito alto de pensamentos. Tá? O problema disso é que pode levar a depressão, ansiedade, né? São vamos dizer assim, as enfermidades que a gente já conhece. Né? Acho que eu não preciso nem falar disso. Então, gente, só para ilustrar esse assunto da mente, né? É como se a gente fosse para um parque e aí a mente do cachorro está no presente, ele está lá observando o que está acontecendo, está curtindo o que está acontecendo, e a nossa mente está na viagem ali. Está no passado, está no futuro, nunca está no presente, né? É isso que acontece quando a gente deixa os pensamentos nos levarem, tá? E a conclusão disso é o quê? É ansiedade, depressão, é uma falta de clareza, né? Uma perda de sentido também. Eu não sei que eu quero fazer, quem que eu sou. Então, qual que é a solução? Né? Então, a solução, gente, é presença. É a gente treinar a nossa atenção para trazer a nossa mente para o momento presente. Né? E as técnicas de meditação, várias técnicas, elas servem para isso. Né? Para direcionar a mente para o momento presente. Né? Então, por exemplo, trazer atenção para o corpo. Né? Quando a gente faz isso, traz atenção para o corpo, a gente tira um pouco a energia dessa mente conceitual. E a gente traz atenção para a respiração, por exemplo, ou então para, sei lá, para a sensação das mãos. Né? Quando eu faço isso, eu estou trazendo minha atenção para as mãos, de repente minha mente está acostumada, por força do hábito, vão vir várias imagens, vão vir pensamentos, eu vou me distrair. E aí faz parte da meditação perceber essa distração. Aí quando eu me distrair, eu trago a atenção de novo para as mãos, para o foco. Né? Então quando eu faço isso, eu adquiro uma certa habilidade, né, no treino da atenção, aí eu consigo acalmar minha mente. Né? Eu consigo, talvez, no dia a dia, perceber que meu corpo está tenso, perceber às vezes que eu estou com raiva, né? E talvez eu tenha algum tempo para reagir de maneira diferente. Falar, nossa, eu estou com raiva. Então eu vou beber água, vou respirar fundo, ou então eu vou tentar reagir de maneira diferente. Né? Então a meditação tem muito um dos objetivos dela é esse. Tá? Então, gente, resumindo aqui tudo que eu falei, né? A meditação, quando a gente fala de meditação, ela é uma técnica, né? ou várias técnicas, um conjunto de técnicas para prolongar o estado de observação da mente. Tá? A ideia da meditação é essa, a gente vai observar a mente. Né? Só que normalmente nós não estamos acostumados com a mente, né? A gente não sabe como é que faz isso, então a meditação vai trazer esse passo a passo para a gente fazer isso. Tá? E aí agora eu vou trazer aqui alguns mitos, né, sobre a meditação. Né? Então, um mito, né? A meditação é a religião, né? Porque
como a gente tem muito esse referencial, né? Quando vai falar de meditação, de imaginar o monge com cabeça raspada, aquela blusa, aquela roupa diferente, né? Ou Hare Krishna. Isso faz parte de uma crença, né? Do que a gente observou na sociedade, do que a gente recebeu. Só que a meditação que a gente está falando aqui, ela veio do contexto budista, porque ela foi bastante estudada no contexto budista, né? Principalmente desse encontro do Dalai Lama com a ciência. Então a gente vai utilizar as técnicas que vêm desse contexto hindu e budista, mas a gente não vai usar nenhum elemento da religião. Tá? Então ninguém precisa usar uma roupa específica, ninguém precisa sentar de um jeito, se contorcer, nem acreditar em nada. Tá? Então a gente vai utilizar aqui técnicas baseadas na ciência. Tá? Deixa eu ver aqui outro mito. Né? Então tem um mito assim, eu não vou fazer meditação porque eu me distraio muito, né? E eu não posso me distrair para praticar meditação. Ou então eu tenho que ficar muito concentrado, né? Essa concentração que exige um esforço, né? Não, a meditação não é isso. A meditação ela é justamente para treinar a gente perceber que está distraído, né? E a gente vai se distrair várias vezes, né? Tem 5 anos que eu pratico meditação regularmente e eu me distraio, né? Então vai acontecer. É claro que tem distrações que são grosseiras que a gente vai perdendo, né? A gente vai ganhando algumas habilidades, vai sabendo, às vezes nas emoções, eu consigo perceber muitas emoções. Então a gente começa a ter uma ferramenta de autoconhecimento aí, né? Agora, concentração, né? Não se distrair, não é isso. Meditação não trata disso, tá? Outra coisa, eu vou precisar ficar de pernas cruzadas, né? Ali nessa foto, eu não sei se vai dar pra ver, mas o Rafael tá com a testa franzida, assim, tá fazendo força, né? Tem um esforço ali. Ele estava fazendo esforço porque ele estava querendo fazer graça com a gente, né? Então ele sentou de um jeito e fez uma pose, né? Então, para meditar não precisa cruzar as pernas e não tem que ter esforço, né? Pelo contrário, a meditação, a gente tem que treinar o relaxamento primeiro, tá? Então toda meditação, ela começa com uma sessão de relaxamento, né? A gente traz atenção para o corpo, a gente começa a acalmar a mente, começa a relaxar, soltar e aí a gente começa a fazer alguma técnica de meditação, tá? Então o relaxamento ele faz parte da meditação. E quando a gente consegue relaxar verdadeiramente, a nossa atenção ela começa a entrar no equilíbrio. Então a gente começa a conseguir treinar a nossa atenção de uma maneira mais clara, mais nítida. Tá? Então não pode ter esforço, não precisa cruzar a perna. A gente pode praticar meditação lavando louça, porque é trazer o conceito da presença, né? Do meu corpo, ele tá onde eu estou ouvindo, onde eu estou vendo. Né? Se eu estou lavando a louça, eu posso trazer minha atenção para o lavar das mãos ali da louça, da água, a sensação da água na mão. Então eu não preciso cruzar a perna, eu não preciso de nada, tá? Basta eu tomar uma decisão, tá? Agora, se vocês quiserem, vocês podem estar praticando. Tem outro mito também que é ter um lugar ideal, né? É claro que ter um lugar que seja propício para a gente poder praticar a meditação, que ninguém vai interromper a gente, que seja silencioso, né? É ideal. Né? Ou que seja um lugar agradável, pode ter um cheiro bom também, mas não precisa, que nem eu falei antes, a gente pode estar praticando meditação com as crianças brincando, né? Observando os nossos filhos, né? Sem ficar preso na ruminação mental. Então não precisa ter lugar, entendeu? Deixa eu ver aqui outra imagem aqui. Então eu sou muito agitado, né? Será que tem um botão para desligar a mente? Não tem. A nossa mente, ela é agitada. Naturalmente, ela produz um fluxo muito grande de pensamentos. Ela não para. Ela fica ruminando várias historinhas ali. É assim. Então, quando a gente para observar a mente, se a gente nunca fez isso, é que nem um elefante quando vai beber água. Se ele não está acostumado, como ele não está acostumado com a imagem dele refletida na água, quando ele vê aquilo ali, ele foge. Né? Mas se a gente ganha uma familiaridade com a mente, que é o propósito da meditação, a gente vai ver que ela é agitada, a gente vai ver que tem dias que ela está mais agitada, tem dias que não. A gente vai observar que algumas técnicas que a gente usa, a nossa mente ela vai estar mais atenta, né? A gente vai se identificar mais. Então, isso é a prática da meditação. Né? O simples fato também de eu estar no dia a dia atento, né? Sei lá, se eu vou encontrar alguma pessoa, se eu vou numa reunião e eu percebo no meu corpo uma tensão, né? Eu percebo alguma emoção que não é benéfica, eu estou praticando meditação, tá? Minha atenção tá nisso. E aí eu posso começar a transformar minha vida. É esse o objetivo da meditação, tá? Então a agitação,
ela acontece com todo mundo, né? Faz parte da natureza humana, da mente humana ser agitada, tá? Um outro assunto, né? Um outro mito que é interessante falar, que as pessoas quando começam, né? Elas começam a lutar, a fazer um esforço, né? Começa a reprimir os pensamentos. Gente, não dá para reprimir os pensamentos. Então, se a gente está praticando a meditação e acha que tem que falar assim, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar naquela pessoa, né? Não tem jeito, é que nem pensar em pizza. Não posso pensar em pizza, não posso pensar no sorvete, não posso pensar em pizza. A gente vai ver a imagem da pizza na cabeça, né? Então, a gente vai simplesmente treinar esse eu observador, né? A gente vai ver a pizza, a gente vai ter vontade de comer, e uma hora a pizza, essa imagem vai embora, né? Pode ser que surjam outras imagens, o cachorro quente, mas a gente vai só observar. A gente não vai se movimentar, não vai se engajar com essa imagem, tá? Então, esses aqui são alguns mitos, né, da meditação. E o último é em relação à duração, né? A gente não precisa praticar a meditação por longos tempos, né, de longa duração. Eu não preciso ficar imóvel durante meia hora, né? A meditação a gente pode fazer em 1 minuto, a gente pode fazer em 10 segundos, a gente pode fazer sem marcar tempo, né? Eu vou agora para a sala e vou ficar observando só a minha audição, né? Às vezes dura 5 segundos ali, entendeu? Então não tem esse compromisso com o tempo. O importante é a gente trazer esse conceito da meditação ao longo do dia. Então se a gente puder fazer várias pausas ao dia, falar, agora eu vou sentar aqui, eu vou ficar quieto, eu vou prestar atenção na minha respiração, né? Nem que seja por 1 minuto. Isso é muito melhor do que ficar meia hora praticando a meditação, né? Agora, é claro, se a gente puder desenvolver ao longo do tempo uma qualidade que a gente consegue ficar parado durante 20 minutos, né, fazendo uma prática de meditação, é muito bacana, é muito legal. Mas é mais importante a gente introduzir um tempo curto, né, na nossa rotina e dividir isso ao longo do dia, tá? Tem muito mais efeito, tá? Bom, gente, então era isso que eu ia falar de meditação. E agora, eu não sei se vai dar tempo ainda da live. Se a live cair, eu volto de novo para fechar, tá? O que eu queria apresentar era esse programa, né? Criando o hábito da meditação. Eu queria contextualizar o que é essa meditação que eu estou falando, né? Então, qual que é a proposta, né, desse Criando o Hábito da Meditação, né? O objetivo. Então, o objetivo é sustentar o hábito, é poder apoiar quem quiser participar, né, os alunos, a formar esse hábito da meditação, tá? Então, e uma outra ferramenta, né, que vai ser desenvolvida com esse hábito é apoiar o autoconhecimento, tá? Então, na pós-graduação que eu fiz no Einstein sobre gestão emocional, a meditação ela tá ali para a gente poder perceber no corpo as emoções, né, e poder regular as emoções. Então, a emoção ela tem um componente físico, né, no corpo. Muda a temperatura da pele, muda as expressões faciais. Então, se eu tenho um treino de meditação, se eu sei reconhecer como que o meu corpo está, se eu ganho uma mínima habilidade disso, eu posso mudar 5% da minha vida, sabe? E se eu mudar 5%, 10% da minha vida, é uma grande mudança, né? Então, a meditação ela vai ser esse apoio, né, que vai trazer para vocês, né? Então, o autoconhecimento também, ele não vai ser só para as emoções, ele vai ser para a vida inteira, né? Todas as práticas, todas as teorias de autoconhecimento, né, elas se baseiam na meditação, tá? A gente precisa ter um treino da atenção para começar a observar a nossa vida, começar a observar as nossas projeções, as nossas loucuras, né? Tá? E um outro tema muito importante é que todo esse conhecimento que eu vou falar, ele tem um cunho educativo, tá? Ele não tem um cunho terapêutico, né? Eu não sou terapeuta, eu sou engenheiro, e eu não posso falar que quem está com depressão vem fazer, né? Então, se alguém tem alguma questão, né, é interessante procurar o profissional, procurar o médico, né, o psicólogo e conversar com ele para ver se você está apta, né, para fazer um curso de meditação, tá? E a minha ideia aqui também não é fazer terapia, né? A ideia é trazer conhecimento, tá, sobre esse assunto, tá bom? Então, qual que é a proposta, né? A proposta é que a gente comece na terça-feira que vem. Então, serão 26 dias. Desses 26 dias, vão ter 8 encontros ao vivo no Zoom. Então, esses encontros vão ser de 1h30. E a ideia é que eu possa trazer alguns aspectos teóricos, né? Tanto sobre meditação quanto sobre o equilíbrio emocional, que é o conteúdo da minha pós-graduação, né? Então, vou fazer introdução às emoções, como que a gente pode regular as emoções, quais são os equilíbrios, como que a gente consegue desenvolver um equilíbrio mental.
Eu vou trazer esses aspectos conceituais, uma introdução, né, sobre esses aspectos. E vai ser um momento da gente tirar dúvida, né, nesses encontros, tá? Então, eu vou falar, né, nesses encontros sobre técnicas, né, a gente vai praticar. Então, a minha ideia é que a gente possa, durante 20 minutos ao longo dos dias, né, desses 26 dias, a gente possa parar e fazer sessões curtas de 3 minutos, tá? Então, talvez a gente consiga fazer 5 sessões de 3 minutos, talvez 6 sessões de 3 minutos, né? Então, a ideia é que eu vá dar as instruções e a gente vai praticar junto nesses encontros ao vivo. Vocês vão tirar dúvida no encontro ao vivo. E aí, no dia seguinte, eu mando um áudio pelo WhatsApp dando a instrução, né? Eu vou repetir aquela instrução. E a gente começa sempre com relaxamento. Então, na primeira semana, eu quero trazer técnicas de relaxamento, trazer técnicas de foco na respiração para treinar a atenção, né? Aí na segunda semana eu vou introduzindo novas técnicas, tá? Então no final desses 26 dias, vocês vão estar com várias técnicas que têm o mesmo objetivo, né? E vocês vão poder escolher qual que faz parte, né? O que vocês se identificam, o que vocês conseguem, faz mais sentido na vida de vocês, tá? Então é essa a ideia. E esse WhatsApp também, e esses encontros ao vivo é para dar apoio, para gerar uma comunidade, né? Então se tiverem 3 pessoas que estão praticando ali, essas 3 pessoas vão poder trocar ideia da experiência delas. E aí as pessoas vão ver que a gente é tudo muito parecido, né? A gente sofre dos mesmos pensamentos, tem ansiedade também, a mente parece que não para, tem dias que parece que ela para, né? A gente relaxa, às vezes dorme. Então é bacana a gente escutar as outras pessoas para a gente poder sair um pouco do nosso autocentramento, assim. A gente não ficar achando que é só com a gente, né? E aí a proposta é que esses encontros ao vivo aconteçam toda terça e todo sábado, tá? E aí eu gravo eles, então quem quiser assistir depois não puder assistir nesses horários, esses encontros ao vivo estarão gravados, né? E eu estou pensando também em mandar as instruções no WhatsApp, mas fazer uma prática pelo Instagram. Então vocês também, se quiserem assistir depois aquela prática, aquela imagem, né, o vídeo, vocês vão poder estar vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo, tá? Então é essa a ideia. Agora eu vou chamar a Lira aqui para ela poder dar mais informações aqui sobre o curso. Peraí, gente, vamos liberar os comentários, porque agora a gente vai aqui nas perguntas, ó. A Alba perguntou, dividindo a atenção, perdendo alguns trechos. Qualquer pessoa pode aprender meditação? Eu não sei se foi pergunta, né? A Cida Yara que colocou. Qualquer pessoa pode aprender meditação. Talvez seja uma pergunta, né? Sim, qualquer pessoa pode aprender meditação. Esse encontro, né? É até interessante falar disso, que esse programa que eu montei são para pessoas com a idade de 12 anos para cima, né? Porque crianças mais novas, né? Às vezes elas não têm interesse, né? O interesse às vezes é dos pais, então elas não estão ali. Então o instrutor ele tem que estar dialogando com a criança, tá? Então a minha recomendação é que seja a partir dos 12 anos, né? Esse curso, né, que eu vou dar, tá? Possível através da meditação controlar a ansiedade. Então quando a gente coloca a luz, né, no nosso corpo, dá atenção para a ansiedade, o que eu estou sentindo, a gente vai ver que a gente consegue ter uma regulação melhor da ansiedade, tá? Agora, se a gente reprimir a ansiedade, né? Eu sinto ansioso, eu já como, eu já fujo daquilo. Essa ansiedade, ela vai voltar, né? Ela persiste. Então, a meditação, ela vai ajudar a regular a ansiedade, tá? Será que tem mais perguntas aí? Não, tem essas. Vamos ver se mais alguém colocou alguma. Tem problemas com o passado. Quero participar do grupo. A gente pode conversar sobre isso, né? Bom, gente, é isso. Aí agora eu apresentei, né, o objetivo do curso, que é justamente ajudar a formar o hábito da meditação. Então é ter pessoas também que têm esse mesmo interesse juntos, né? Pra gente poder discutir, as pessoas poderem entender que tá todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo aqui aprendendo. E talvez todo mundo sofra das mesmas questões, talvez em graus diferentes, né? Ansiedade, às vezes fica deprimido, fica chateado, e eu também sofro disso, né? Então, a ideia é essa, é sustentar o hábito, a gente conseguir praticar, né? Movimentar essa energia de prática e entender também o que a gente está fazendo, né?
Você falou das emoções? Falei das emoções, falei bem superficial, né, sobre a pós-graduação que eu fiz, que tem um viés científico, né, da psicologia, que fala das emoções, que é o Paul Ekman, que é um dos grandes psicólogos americanos, que estudou a vida inteira dele, estudou sobre as emoções. E tem o Alan Wallace, que é um grande contemplativo, que é um monge, que foi aluno do Dalai Lama, que ele trouxe também esse conhecimento das práticas de meditação, né? Então a gente vai ter esses dois vieses no curso, né? Não vai dar para aprofundar em tudo, mas vai ser uma introdução a todo esse conhecimento, né? Então é bem interessante. Certo, posso falar? Então. Pode. Gente, vou deixar aqui com a Lira. Pessoal que tá no grupo, peraí, só um pouquinho. Ups. Peraí que virou a câmera. Então, gente, olha, o que a gente queria falar pra vocês agora é que então a gente vai abrir as inscrições, né, do curso. A gente vai fazer tudo de uma forma bem simples, por direct mesmo, porque a gente tá fazendo isso pela primeira vez, né? Aqui abre nas inscrições, a gente já ajudou algumas pessoas individualmente, mas o Maurício já atendeu várias pessoas, né, dando esse curso, esse mesmo conteúdo, mas de forma individual. E agora, só que agora a gente decidiu fazer isso em grupo, assim, porque a gente acredita que ter mais pessoas juntos, né, ter a comunidade ajuda todo mundo, né, ajuda a gente também, a gente aprende muito quando a gente vai conversando com vocês, a gente aprende mais e ajuda também as outras pessoas, que às vezes a dúvida que você tem é a dúvida da outra pessoa, tal. E formar essa coisa da comunidade é muito importante, né, para sempre, para os dias de sempre e agora também. A gente vai fazer as inscrições, então, por direct. Nós colocamos esse curso no valor de R$97, tá? Então, a pessoa vai pagar uma vez esse valor de R$97 para ela ter acesso ao curso todo. Então, as 4 semanas da meditação, tá? São 26 dias, né? São 4 semanas. As aulas começam na terça, já na semana que vem. E os áudios também. Então, recapitulando, como que vai funcionar? A gente vai criar um grupo de pessoas, provavelmente no WhatsApp. Esse grupo de pessoas, elas vão receber instruções diárias da meditação. E terças e sábados a gente vai ter as aulas que são as aulas ao vivo. Essas aulas, elas vão ficar gravadas. A gente vai deixar o vídeo, né, das aulas gravadas para você poder revisitar essas aulas e poder revisitar essas aulas quantas vezes você precisar durante 3 meses, tá? A gente não vai deixar isso ad eterno, porque a gente sabe que não precisa, né? Porque vocês têm que ter esse compromisso de assistir às aulas nesse período. Senão é mais uma coisa que você vai comprar e que não vai servir muito para você, tá? O objetivo dessa aula dos encontros ao vivo é a gente estar junto, né, na plataforma, podendo ouvir vocês e ao mesmo tempo podemos ensinar, passar a parte da teoria, tá? Então são pequenos áudios diários com a prática mesmo da meditação e 8 aulas ao longo dessas 4 semanas, onde vai ser passada a parte teórica, tá? Então, o Maurício vai passar essa parte. Além da parte da teoria da meditação, também a parte teórica do ensinamento sobre as emoções, tá? Então, esse é o conteúdo do curso. Uma introdução sobre as emoções. É uma introdução, porque esse assunto das emoções é um tema de pós-graduação, né? Então, lógico que a gente vai passar pelo tema. Enfim. A gente vai pegar o que a gente considera que é o mais importante, né, para vocês terem ferramentas para compreenderem as emoções, né, e trabalharem, tá? Deixa eu só... que linda, a Lidiane tá falando que é a irmã da Leide, gracinha. Então, gente, e aí, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer as inscrições por direct mesmo, eu vou providenciar, então, um link de pagamento, tá? Se a pessoa quiser fazer uma transferência bancária, ela faz, ou então, se precisar, às vezes, fazer isso em mais vezes, então eu vou encaminhar para quem me pedir no direct, eu posso gerar, pode ser um boleto, enfim, e a pessoa pode pagar no cartão também, de outras formas, tá? Do jeito que for melhor para ela. Esse é um investimento que a gente acredita que seja um investimento válido para a gente conseguir juntar essas pessoas, né, nesse momento que a gente está vivendo. A gente sabe que isso é uma coisa que que tem a capacidade de somar muito na vida de vocês, porque se você realmente é uma pessoa que está disposta a comprar o curso para participar,
para fazer as pequenas práticas diárias, né? E para aprender esse conteúdo da parte teórica, é certo que você vai sair desse curso com essa bagagem para você experimentar com ela, tá? Então, nós nunca fizemos nesse formato antes, então a gente está realmente querendo conhecer melhor como que a gente funciona com esse ensinamento sendo passado em grupo. A gente acredita nesse formato, mas a gente ainda não testou, né? A gente nunca fez ele assim. Então, é isso, tá? Eu acho que não tem... Aí, assim, quem quiser participar, precisa... A gente tá fazendo inscrições de hoje até domingo pra gente organizar o grupo e tal. Pra começar na terça, né? A gente começa já na terça-feira, dia 19 de maio. Então, a gente precisa, provavelmente até no domingo, a gente recebe as pessoas que estão vindo. Então, assim, vai acabar a live daqui a pouquinho. Eu queria dizer pra você, assim, a live a gente vai colocar ela no ar, ela vai ficar durante 24 horas pra convidar as outras pessoas que quiserem. Às vezes você sabe de alguém também que pode se beneficiar dessa prática, né? Acredita nisso. Se você quiser, então, também chamar essa pessoa pra participar com a gente, ótimo. Então, a gente fica muito feliz, muito grato, tá? E tudo vai acontecer por direct da forma bem simples. Então, vai acontecer no meu Instagram mesmo, no do Maurício. Vocês mandam pra gente uma mensagem no direct falando, olha, eu tenho interesse, quero me inscrever na meditação. E a gente faz o trâmite ali da inscrição com vocês, tá? Não é nada difícil e vai ser da forma mais simples que a gente conseguir mesmo pra gente executar. Você quer, tá? Não vai acabar, 1 minuto pra acabar. Vai acabar. E é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Se quiserem colocar aí, não sei se a gente respondeu, né, todas as dúvidas de vocês. Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloca ainda, dá tempo. Aí tem 1 minutinho ainda pra cair a live e a gente responder. E depois também, às vezes agora vocês ouviram tudo isso e querem ouvir de novo, a live vai ficar no ar. Então, às vezes vocês voltam de hoje pra amanhã, vocês têm 24 horas pra ver isso. E às vezes surge alguma nova dúvida, né? E aí vocês podem mandar direct também, né? De hoje até domingo a gente tá fazendo esse período aí das inscrições abertas pra receber as pessoas que têm interesse, tá bom? De estar com a gente nesse projeto, que é um projeto que tá aqui com a gente já há bastante tempo. A gente tá já namorando fazer isso já há muito tempo. E aconteceu de ser agora, né? Da gente conseguir colocar né? Com essa quarentena a gente fez muita coisa aqui de sentar junto e tentar conversar mais, entender melhor. E afinal, aí, as coisas que a gente estuda e acredita. Então a gente tá, acho que de todos os momentos, né, que a gente já passou até aqui, talvez seja esse que a gente tá mais entendendo, assim, o que um tá estudando e o outro tá ensinando, tá? E o que um tá estudando, né, e o outro também. Então é isso, gente, muito obrigada, tá? Por vocês que ficaram até aqui. Beijo, beijo. E estamos aí no direct, tá bom? Se vocês... É porque, se você for entrar aqui, eu tenho que tirar aqui, ó, porque senão você vai ficar... Foi mal.